Aleluia. Capítulo 3, do versículo 1 ao 10, amém? É um pouquinho grande, mas nós vamos ler todos juntos, amém? Para que nós possamos entender aquilo que o Senhor Eli deseja falar conosco nessa noite. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam, amém? Aleluia. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Repete assim comigo: Fala. Com fé, irmãos. Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Assim como Samuel, ele pediu, ele falou: Senhor, fala. Fala, Senhor, porque agora eu estou aqui para te ouvir, Senhor. Fala isso para o Senhor nessa noite. Fala isso para o teu Deus nessa noite. O Senhor, ele está te chamando pelo teu nome. Porque a palavra do Senhor nos diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já sabia o nosso nome. Ele nos chamou e nos escolheu. O Senhor, ele te chama pelo teu nome nessa noite. E por isso, faça como Samuel. Você pode ter essa escolha nessa noite. De assim como Samuel falou: Senhor, fala, porque o seu servo te ouve. Nessa noite, fala isso para o Senhor: Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falando conosco. Senhor, nós te pedimos nessa noite, Pai, que não haja nenhum impedimento para que nós possamos ouvir a tua voz. Nós te pedimos que nessa noite, Senhor, nós não saímos daqui, nós não saímos dessa igreja, Senhor, sem ouvir a tua voz falando conosco. Por isso, Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite e nos ensina aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina a tua vontade, nos ensina o teu querer nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? Aleluia. Irmãos, eu amo muito essa passagem, porque essa passagem, ela fala muito comigo. Porque assim como Samuel, irmãos, ele era um jovem, amém? Um jovem que, como a palavra mesmo do Senhor diz, ele não conhecia, não foi manifestada a ele a palavra do Senhor. Um dia também, irmãos, quando eu era jovem e não conhecia as coisas de Deus, o Senhor, ele me chamou pela graça dele. E hoje eu estou aqui, irmãos, amém? Para a graça, para a glória deles, irmão, para a honra e glória e louvor do nome dele, amém? Irmãos, e essa palavra, irmãos, eu gosto tanto delas que
foi a primeira passagem bíblica que eu ensinei para o Gustavo. E às vezes lá em casa a gente até fala, Samuel, Samuel, a gente faz até as vozinhas, sabe, irmãos? Porque, irmãos, Deus, irmãos, Ele tem uma grande necessidade de falar conosco. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com outras coisas, nós estamos com os ouvidos abertos tanto com outras coisas, que nós não damos ouvidos à voz do Senhor. E é isso que eu quero falar para você hoje. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos escutado aquilo que o Senhor tem para falar conosco? Ou será que nós estamos desapercebidos? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a palavra do Senhor nos fala sobre Eli e sobre os filhos de Eli. Começa falando sobre Eli e os filhos de Eli. Irmãos, Eli ele é o sacerdote da casa do Senhor, do templo de Deus. E era um homem de Deus cujos filhos também estavam na casa do Senhor, irmãos. E eles faziam as coisas de Deus. Irmãos, e eles deveriam ser os primeiros a ouvir a voz de Deus. Mas, irmãos, eu fiquei meditando esses dias, é por isso que eu trouxe essa palavra hoje, porque primeiro fala com a gente, né? Depois, né, a gente passa. Por que que Deus, ele sentiu essa necessidade, irmãos, de falar com Samuel? Irmãos, Samuel, ele era um jovem, ele não tinha o direito, vamos dizer assim, na época, de ouvir a voz de Deus, porque ele não era um sacerdote, ele não era da linhagem de um sacerdote. Nós conhecemos a história de Samuel. Samuel é uma resposta de oração para Ana. Ana, ela orava pedindo um filho, e aí quando o sacerdote ali chegou, mas parece que você está embriagada, e né, questiona ela e tudo mais, confronta ela. E aí ela falando com ele, ela fala, olha, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ele ao Senhor todos os dias. Então, irmão, nós vemos que Samuel, ele é uma entrega de Ana para a casa do Senhor, para Deus. Mas, irmãos, Samuel, ele não era da linhagem dos sacerdotes. Ele não tinha o direito, amém, de ouvir, vamos dizer assim, dizendo hierarquicamente, amém, a voz do Senhor Jesus. Mas acontece, irmãos, que Deus, ele sentia a necessidade de falar com ele. Porque Eli, irmãos, ele negligenciou a voz do Senhor. Ele via as coisas erradas acontecendo dentro da casa do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ele se corrompeu. Ele negligenciou a voz do Senhor. Irmãos, e não tem como nós ouvirmos a voz do Senhor quando nós nos corrompemos. Quando, irmãos, nós não estamos com o ouvido aberto, o coração aberto. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde jorra água limpa não pode jorrar, irmãos, água suja. Irmãos, o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou nós estamos ouvindo a Deus, ou nós estamos ouvindo o pecado, ou nós estamos ouvindo o mundo, ou nós estamos ouvindo outras coisas, irmãos, que não seja a voz do Senhor. E ele não estava conseguindo mais ouvir a voz do Senhor. E aí então, irmãos, Deus então, em seguida, Deus teria os filhos de Eli. Mas aí a Bíblia nos fala que por causa dos filhos de Eli é que Eli não ouvia a voz do Senhor. Por quê? Porque ele via a vida dos seus filhos. Deus, ele via as coisas erradas que os filhos dele faziam dentro da igreja e ele não se posicionava. Ele fingia que não estava olhando. Então, irmãos, nem Eli e nem os seus filhos poderiam ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, Deus, ele vê lá um jovem. Em algumas traduções está um menino, que dá a entender que ele é novo. E aí Deus, ele vê que ele sempre estava lá varrendo ou abrindo as portas do templo, para que as pessoas pudessem chegar até o sacerdote, para que o sacerdote sempre pudesse encontrar o templo do Senhor limpo. E ele fazia tudo aquilo que ele mandava, estava lá Samuel fazendo. Ele era obediente, ele era um jovem. E assim Deus, ele vai lá e ele fala com Samuel. Por quê? Porque Deus, ele não tinha mais um recurso para usar. Deus, ele não podia usar Eli. Deus, ele não podia mais usar os filhos de Eli. E quem então ele poderia usar? Irmãos, e hoje nós vemos que nós estamos meio que assim. O Senhor, às vezes, muitas vezes, tem olhado para nós. Irmãos, e isso é muito sério. Porque às vezes Deus olha para um e um está muito ocupado. Deus olha para outro e o outro está lá pecando. Deus olha para outro e o outro está pensando naquela situação que aconteceu, que aborreceu, que chateou, que já
já não gostou. E aí o Senhor está procurando alguém para poder falar, alguém para poder ali, irmãos, conversar, e ele não encontra. E aí o Senhor me fez uma pergunta hoje: quem poderá ouvir a minha voz nessa noite? E o Senhor nos pergunta nessa noite: quem vai ouvir a minha voz nessa noite? Quem vai ouvir a minha voz e vai falar: fala, Senhor, porque o teu servo está aqui e o teu servo está te ouvindo, amém? Irmãos, falta isso de nós, porque, irmãos, muitas vezes nós queremos falar muito, nós queremos nos adiantar muito, nós queremos muitas vezes até tomar o lugar de Deus, que nem eu falei na outra vez que eu preguei, dizer exatamente aquilo que o Senhor tem que fazer, e nós não temos dado ouvido, irmãos, para aquilo que o Senhor quer fazer no meio da igreja. Irmãos, e é triste porque é no meio da igreja, é dentro da casa do Senhor, não é lá fora, irmãos, porque as pessoas lá fora, elas não vão ouvir mesmo, mas o Senhor diz bem claro, é dentro da igreja, é dentro da casa do Senhor. Muitas vezes nós entramos e saímos, entramos e saindo, entramos e saímos, e não temos escutado a voz, e aí falamos: olha só, viu, ó, eu saí da mesma forma que eu entrei, eu fui lá esperando um milagre, esperando que Deus... Mas, irmãos, e o Senhor lá: Bruna, filho, filha, e nós nem escutamos, irmãos. Por quê? Porque nós estamos olhando tantas coisas, pensando em tantas coisas. Será que a gente vai pagar o aluguel? Será que amanhã vai ter o que comer? Será que o irmão está bravo comigo por quê? Ou será que o pastor vai não sei o quê? Será que o irmão vai... E aí, irmãos, ó, vamos lá, pensando em milhões de coisas, e o Senhor lá: quero falar com você. Hoje eu vim aqui para falar com você. Eu te trouxe aqui para falar com você. E nós não estamos dando ouvidos, irmãos. E aí, irmãos, eu pensando sobre isso, eu vi 3 razões, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, na qual Deus ele precisou chamar Samuel, na qual Deus precisou usar a Samuel, amém? E levantar Samuel como um grande profeta, um grande homem de Deus. E a primeira coisa, irmãos, que eu vi que é uma razão é que Deus precisava, e Deus precisa ainda, amém? Até hoje, de alguém que tenha um compromisso de deixar a lâmpada sempre acesa. Aleluia. Por que, irmãos? Ó, se nós lemos lá no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Irmãos, Deus tinha uma urgência. Precisava ser que antes que a lâmpada ela se apagasse. Irmãos, e nós sabemos que Deus ele não escreve nada por acaso. Essa lâmpada, irmãos, tem um sentido. E nós podemos ver que Deus ele fala muito sobre a lâmpada, sobre a candeia, amém, que não pode se apagar. Irmãos, se nós lemos, eu não vou ler, amém, porque é longo, mas lá em Mateus, eu até escrevi aqui, Mateus 25, do 1 ao 11, fala sobre quem? Sobre as virgens, as 10 virgens. O que aconteceu? 10 virgens, 5 estavam prontas, com os azeites prontos, com azeites cheios, né, com as lamparinas, com as lâmpadas cheias de azeite, e 5 não estavam. E aí elas dormiram, não foram atrás do azeite. O que aconteceu? O noivo chegou, chamou as virgens, e o que aconteceu, irmãos? E elas ficaram. Irmãos, o Senhor ele tem uma urgência, que nós ouçamos a voz dele antes, irmãos, que não dê mais tempo. Irmãos, por quê? Irmãos, quando não tiver mais tempo, a Bíblia do Senhor ela até nos fala que haverão tempos em que nós chamaríamos, irmãos, e não teria mais ninguém para ouvir, irmãos. Que nós bateríamos e não teria ninguém mais para abrir a porta, irmãos. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor antes que a lâmpada se apague, irmãos. Antes que não haja mais tempo. E por quê, irmãos? Por quê? Porque um profeta, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisa estar com as suas lâmpadas cheias. Antigamente não era assim, né? Que você apertava o botão e pá, acendia. Você precisava de azeite na lâmpada para você ali colocar o fogo e ali queimar. Irmãos, então nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar cheios até a volta. Nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Irmãos, aquele profeta que não ouve a voz do Senhor antes da lâmpada do templo de Deus se apagar, irmãos, vai ficar.
precisamos ouvir a voz do Senhor enquanto nós temos tempo. Eli não ouviu. Os filhos de Eli não ouviram, irmãos. Então eles não tiveram tempo. Nós sabemos qual foi a morte, qual foi a consequência de não terem ouvido a voz do Senhor, amém? O segundo ponto, irmãos, que é o mais interessante, que é o que muitas vezes também, irmãos, nós escorregamos. Deus precisava e Deus precisa de alguém que tenha o compromisso de sempre falar a verdade. Olha, irmãos, que sério. Lá em João, abra comigo lá em João, que esse aqui é curtinho, dá pra gente ver. Lá em João, olha como é sério, irmãos, falar a verdade. João 14, bem conhecido, irmãos, todo mundo conhece. João 14, João 14:6 disse assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus, ele se denomina o caminho e a verdade. Irmãos, é muito importante nós dizermos a verdade, porque, irmãos, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Se nos nossos lábios estiver jorrando alguma coisa que não seja a verdade, irmãos, sinto em dizer, irmãos, não vai rolar. Irmãos, não adianta. Mas, irmão, ó, eu omiti, irmãos, omitir a verdade é não dizer a verdade. Irmãos, Deus precisa de gente que fale a verdade. Que fale a verdade, irmãos, que não negocie. Eu não vou negociar a verdade por causa de um trabalho. Eu não vou negociar a verdade por causa de um amigo. Eu não vou negociar a verdade por causa de um parente. Eu não vou negociar a verdade. Eli, ele negociou a verdade. Eli, por amor, por medo, não quis dizer a verdade com seus filhos. E o que aconteceu, irmãos? Morte. A palavra do Senhor nos fala isso. Que aquele que vive, irmãos, outra coisa, senão a verdade, qual que é o caminho, irmãos? É a morte. Então, irmãos, nós não podemos negociar a verdade. Irmãos, nós devemos falar aquilo que Deus nos mandar falar, sem pôr, sem tirar, irmãos. Ainda que doa, ainda que seja chato, irmãos. Ainda, irmãos, que você fale: mas, Senhor, eu vou ter que ir lá falar. Mas, Senhor, como assim? Eu vou ter que ir lá falar para essa pessoa isso? Senhor, mas todo mundo me conhece no serviço, eu sou uma pessoa popular. Se eu for falar do Senhor, o que eles vão pensar de mim? Se eu falar que eu vou para a igreja, Senhor, o que eles vão pensar de mim? Que eu sou careta, já não vou servir mais para trabalhar lá, já não vou servir mais para estar na roda dos meus amigos, já não vou servir mais. Se eu falar, Senhor, para esse meu parente que ele está errado, o que ele vai falar? Ele não vai querer mais olhar para minha cara, não vai mais querer ir para minha casa, vai me tirar da família. Irmãos, nós não podemos negociar a verdade, porque Jesus, ele é a verdade. Se nós, irmãos, negociarmos a verdade, você tem noção que nós estamos negociando a Jesus? Porque Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu não sigo Jesus, se eu não falo a verdade e se eu não tenho a vida de Jesus, irmãos, eu não vou até Deus, eu não volto para Deus, amém? Então, irmãos, Deus, ele procura alguém que fale a verdade incondicionalmente. E o terceiro é: Deus precisa de alguém que tenha o compromisso de fazer a obra, irmãos, e não se corromper. Irmãos, e isso é sério, irmãos, porque muitas vezes nós nos corrompemos com muito pouco. Quando vai ver, irmãos, nós já não estamos mais na vontade do Senhor. Quando vai ver, irmãos, nós já não estamos mais seguindo os planos, seguindo os sonhos do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele não negocia. Nós podemos brincar com Deus, nós podemos brincar com o diabo, mas Deus, irmãos, ele não brinca. O que o Senhor fala, irmãos, ele é fiel para cumprir até a última letra. Irmãos, se ele fala aqui, irmãos, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se ele fala aqui, irmãos, se ele fala, irmãos, que nós devemos seguir a ele, se ele fala, irmãos, que ele é o único Deus, se ele fala, irmãos, todas essas coisas para a
atalho, não tem, irmãos, não tem como. Irmãos, se nós queremos ouvir a voz do Senhor, precisa ser assim. Eli, ele se corrompeu, irmãos, se corrompeu por uma bobeira. Eli, ele era um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, foi usado pelo Senhor. Não era à toa que ele foi um sacerdote. Mas por que, irmãos? Aonde ele errou, irmãos? No momento que ele achou que por ele ser sacerdote, ele podia negociar com Deus. Ó, Senhor, eu sou sacerdote, os meus filhos não estão lá nessas coisas, mas, tipo, o Senhor fica aí, eu fico aqui. E às vezes a gente faz. Não, irmã Bruna, faz, irmãos, a gente faz. Muitas vezes, irmãos, mesmo sem querer, porque o homem, irmão, o homem e a mulher é ligeiro. Nós somos espertos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos tirar vantagem das coisas e até de Deus, sem ao menos perceber. É uma coisa do ser humano, irmãos, é uma coisa do pecado. Para você ver como todos nós pecamos e necessitamos, irmãos. Como a palavra do Senhor, necessitamos da glória de Deus nas nossas vidas. Irmãos, e nós vemos aqui a terceira razão, que é não se corromper, irmãos. Não se corromper. Não importa, irmãos, não importa quem é, não importa quem mandou. Não importa, irmãos, se Deus ele nos fez, nos falou, nos mandou fazer, irmãos, nós devemos fazer exatamente como Deus ele manda fazer. Abra lá em Mateus 22:14. Glória a Deus. Mateus 22:14. Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que, irmãos? Muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque nós nos corrompemos, irmãos. Porque se quando Deus ele nos chamar, e se nós formos, amém, fiéis, irmãos, até o fim, irmão, nós seremos sim escolhidos. Eu creio, irmãos, que nós seremos escolhidos. Mas por que muitas vezes, irmãos, nós começamos bem, irmãos? Aí quando vai indo, aí quando vai ver, irmãos, já não somos mais escolhidos. Por quê? Porque nós, irmãos, nos corrompemos. Porque nós escolhemos outras coisas, achando que outras opções são melhores, achando que outros caminhos são melhores, achando que outras formas de fazer são melhores do que a de Deus. Mas, irmãos, Deus ele tem um propósito em tudo o que Ele faz. Deus ele não faz nada à toa, nada por acaso, nada sem um propósito, irmãos. Tudo o que Ele faz nas nossas vidas é para que nas nossas vidas seja manifesto a glória dEle. E como nós vamos manifestar a glória de Deus se nós estamos querendo fazer do nosso jeito? Aí nós não estamos mais querendo manifestar a glória de Deus. Nós estamos manifestando o quê? A nossa glória, o nosso jeito de fazer. E o Senhor ele não opera assim, irmãos. Então essas são as três razões pela qual Deus, ele falou com Samuel. Por que, irmãos, com Samuel? Porque Samuel ele era um jovem. Porque Samuel, irmãos, ele estava dentro do templo do Senhor. Samuel ele era obediente a Eli. Samuel ele varria o templo, ele tinha zelo pela casa do Senhor. Samuel ele abria as portas do templo. Samuel, irmãos, ele estava ali. E quando ele estava para se deitar, ele ouviu a voz do Senhor. Coisa que Eli e os filhos de Eli já não ouviam mais. E, irmãos, ele não entendia, porque a Bíblia é bem clara. Ele não tinha sido ainda manifestada a palavra do Senhor para ele. Foi a primeira vez. Imagina só, irmãos, você está lá, não conhece a Deus e você ouve seu nome, Bruna. O que você ia fazer, irmãos? Ia fazer igual Samuel, Quem me chamou? E Samuel ele fez isso, irmão. E aí ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala porque o teu servo está te ouvindo. O seu servo, fecha a boca para te ouvir agora. E aí a palavra do Senhor nos diz o quê? Que Deus ele fala. Fala o que Deus ia fazer com Eli, com a sua família, e o que Deus estava por fazer, irmãos, em Israel. Irmãos, e se nós hoje estivermos dispostos a falar, a ouvir a voz do Senhor falando conosco, nós vamos ouvir, irmãos, aquilo que o Senhor tem a dizer da nossa casa e aquilo que o Senhor tem a dizer sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E essa é a palavra do Senhor que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, amém? Irmãos, escute a voz do Senhor nessa noite. Escute o Senhor falando com você nessa noite.
se você não tem escutado a voz do Senhor falando com você há algum tempo, irmãos, talvez esteja aí. Talvez, irmãos, aí esteja o motivo. Talvez seja o tempo, irmãos, de nós fazermos igual Samuel. Sentarmos na nossa cama, sentarmos, irmão, ali onde nós estivermos, pararmos tudo o que nós estamos fazendo e falar: Senhor, pode falar, porque o teu servo está te ouvindo nessa noite, amém? Se coloque de pé, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele nos fala, irmãos, que aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, Ele diz à sua igreja. Irmãos, é para nós. O Senhor, Ele diz para nós: se você tem ouvidos hoje, ouça, me ouça, ouça o que eu tenho a dizer sobre a minha igreja, irmãos. E o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer por nós, através de nós. Irmãos, olha como Samuel foi usado, irmãos. E eu estava lendo e não houve nada que abonasse Samuel, irmãos. Samuel, bem dizer, ele cresceu na casa do Senhor, foi crescendo, se tornou um homem, se tornou um profeta, irmãos. E até a sua morte não houve nada que abonasse o caráter de Samuel. Não houve nada, irmãos, que tirasse a autoridade do profeta Samuel, irmãos. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor quer que nós começamos e terminamos, irmãos, bem. O Senhor, Ele quer que nós iniciamos ouvindo a voz do Senhor e terminamos lá na glória, irmão, onde nós andaremos ao lado do Senhor e ouviremos a voz do Senhor. Assim como nós cantamos aqui nessa noite, esse é o desejo do nosso Deus para nós, que nós sejamos escolhidos. Irmão, Samuel foi escolhido para ouvir a voz de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, porque nós fomos escolhidos para ouvir a voz de Deus. Então, irmão, se você tem ouvidos, ouça. Ouça. Ouça o que o Senhor tem para te dizer nessa noite, amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Fala: Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Senhor, me perdoa. Irmãos, porque, irmãos, se é necessário se arrepender, que nós venhamos ter essa atitude de arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor, se eu comecei bem, mas hoje eu não tenho mais te escutado. Senhor, eu tenho ouvido a minha voz, a voz de várias pessoas. Senhor, eu tenho dado ouvidos à fofoca, à contenda, à divisão. Eu tenho dado ouvidos ao que o mundo fala. Eu tenho dado ouvidos ao que a minha vontade fala, mas eu não tenho dado ouvidos à tua voz. Fala isso para o Senhor, se é o teu caso. Fala para o Senhor falar com você. Fala para o Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele não quer que ninguém saia daqui, irmãos, como entrou. Mas o Senhor, Ele quer que nós saiamos daqui, irmãos, subindo mais um degrau nessa noite. Mais um degrau de intimidade. Mais um degrau de comunhão. Irmãos, mais um degrau. O Senhor, Ele quer que nós
levanta, Senhor, para fazer aquilo que está no teu coração. Por isso, Senhor, basta uma palavra tua nessa noite. E nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, para te obedecer, Senhor. Nós estamos aqui para ser aquilo que está no teu coração. Assim como o Senhor levantou a Samuel e ele foi um grande profeta nas tuas mãos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que, Pai, se levante daqui grandes profetas, Senhor, grandes ministros da tua palavra, Senhor, grandes evangelistas, que saiam daqui, Pai, pessoas que te adoram, pessoas que te buscam, pessoas, Senhor, que ouvem a tua voz, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. E estamos aqui para te ouvir, Senhor. Estamos aqui, Deus, para te obedecer, Senhor. Estamos aqui, Deus. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Santo Deus. Ó Senhor, nesta noite de clamor, nesta noite de